Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Amados irmãos e irmãs, os textos da missa de hoje trazem muitos ensinamentos acerca da nossa relação com os nossos irmãos, do nosso relacionamento com o próximo. O Evangelho apresenta, na figura do centurião, um modelo daquele homem que coloca os interesses do outro na frente dos próprios interesses. O centurião era um sujeito importante dentro do exército romano, e aquele homem vai até Cristo, se dirige até Jesus, não para pedir nada para si, mas para suplicar a Cristo a cura do seu servo que estava sofrendo na sua casa. E Cristo diz que vai lá curá-lo. Ele faz aquele testemunho de fé tão bonito, dizendo que Cristo nem precisava ir lá, mas estava a falar qualquer coisa, fala uma palavra e o meu servo ficará curado, e Cristo faz aquele milagre. No entanto, a gente sabe que muitas vezes, é claro, todos nós temos aquelas pessoas por quem nós rezamos, aquelas pessoas, né, que nos agradam mais, que nós estamos ali mais dispostos a ajudar. Mas também nós sabemos que muitas vezes nós lidamos também com pessoas que são difíceis. Pessoas que, para que nós as ajudemos, até para que nós rezemos por ela, nós temos que fazer um certo esforço, porque aquelas pessoas, né, não combinam muito conosco. E é justamente sobre isso que São Paulo está falando na Epístola aos Romanos. São Paulo está falando como deve ser o relacionamento do cristão com todos, de forma especial com os inimigos. Inimigo aqui não é somente aquela pessoa, né, que está querendo me matar, ou que, sei lá, eu estou querendo matar aquela pessoa, um inimigo quase que de guerra. Não, inimigo é qualquer pessoa que seja para nós, né, alguém antipático, alguém difícil, aquele que não é o nosso amigo. E São Paulo apresenta, né, como sempre, num pequeno trecho, infinitos ensinamentos, mas eu gostaria que nós trouxéssemos hoje 3 coisas de modo especial para melhorar o nosso relacionamento com os nossos irmãos e de forma especial com algumas pessoas com quem nós temos mais dificuldades. Em primeiro lugar, São Paulo fala uma coisa importante, que é acerca de uma falsa humildade que às vezes pode nos pegar. São Paulo diz que nós devemos fazer o bem diante de Deus e diante de todos os irmãos. Todos nós conhecemos bem aquela passagem em que Cristo fala que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Essa passagem de Cristo está combatendo aquela tendência nossa em fazer o bem por vaidade, né? Vou fazer para aparecer, vou fazer para buscar aplausos, que é a tendência de fato mais comum entre os homens. No entanto, existe um outro perigo, um perigo que pega principalmente aquelas pessoas que já têm uma vivência maior da fé, que é de cair no extremo oposto a essa vaidade de querer mostrar-se. Que é quando nós evitamos de fazer o bem, deixamos de fazer o que devemos fazer, por uma falsa humildade, dando a desculpa que nós não queremos fazer o bem diante dos outros. Como isso não é tão comum assim, talvez seja um pouco difícil de nós entendermos, mas é basicamente a atitude daquele que deixa de fazer o bem com a desculpa de que, não, eu tenho que fazer o bem escondido, eu não quero fazer para ganhar aplausos.
quando na verdade é só uma desculpa bonita por uma ação feia, que é a ação da omissão diante do bem que deve ser feito. Todos nós corremos o risco de um dia acabar caindo nessa armadilha. Nós devemos fazer sempre o bem. Não vale essa desculpa de que nós podemos deixar de fazer o bem só porque outras pessoas estão vendo. Todos nós damos maus exemplos, muitas vezes, diante dos outros. Não tem problema que de vez em quando nós também demos bons exemplos diante dos outros. De forma especial, nós devemos fazer isso diante daquelas pessoas com quem nós temos dificuldades de lidar. Fazer o bem, sempre. Um outro ensinamento que São Paulo coloca hoje para nós é uma atenção que nós devemos ter acerca da paz com as pessoas. São Paulo diz: se possível, naquilo que depende de vós, tende paz com todos. Às vezes, pode acontecer que, baseados num falso zelo, que no fundo é somente orgulho e soberba, nós acreditemos que a discórdia e a confusão que a gente arruma são virtudes e não vícios. Quando o sujeito é tão cabeça dura, quando o sujeito é tão arraigado em si mesmo, tão egoísta, que ele acha bom levar até o fim a sua opinião, mesmo que isso cause a discórdia com os seus irmãos. É claro, nós nunca podemos cair no relativismo. Existem coisas que são boas, coisas que são ruins, coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas. Existem princípios inegociáveis, mas na grande maioria das vezes, as confusões que nós arrumamos por aí não dizem respeito a esses valores inegociáveis. A maioria das discórdias, das discussões e das brigas dizem respeito a coisas que são irrelevantes, coisas que são inúteis, coisas que são pequenas. E principalmente, nós devemos aplicar isso para a nossa vida concreta do dia a dia, para dentro da nossa casa, de forma especial dentro da família, né? Marido e mulher. Vocês sabem muito bem que mais de 99% das confusões, das brigas dentro de casa são por coisas totalmente irrelevantes, são por motivos risíveis e ridículos. Coisas, brigas que em 5 minutos dariam para ser resolvidas com um pedido de desculpa, com um tudo bem, vou fazer diferente, que às vezes se enrolam por horas e horas porque ninguém quer deixar de ter razão, fazendo assim exatamente o contrário daquilo que São Paulo está dizendo. Se possível, mantenha a paz com todos. Infelizmente, na maioria das vezes, isso não é novidade para ninguém, nós temos mais facilidade em manter a paz com os estranhos do que em manter a paz com aquelas pessoas com quem nós dividimos a nossa vida. E quase sempre, aquilo que provoca as brigas, as discussões, os problemas, são coisas que, sinceramente, no fundo são só pequenas desculpas para extravasarmos o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade. E essa lição, tão simples, que parece até uma coisa de boa educação, é fundamental e é lembrada por São Paulo, justamente porque se nós somos cristãos e nós queremos viver a caridade de fato, o amor como a si mesmo, o amor como Cristo amou, e esse amor significa ser capaz de dar a vida pelo outro,
como que nós vamos dar a vida pelo outro, se nós não queremos ceder nem a razão em coisas pequenas, se nós não queremos nem sequer pedir desculpas, se não somos capazes de manter a paz com aquelas pessoas para as quais nós deveríamos derramar mais amor na terra, que são nossos familiares. E é evidente que quem não consegue viver a paz dessa maneira, jamais conseguirá viver de fato a caridade. Da nossa parte, é claro que nem sempre a paz depende só de nós, mas de nossa parte, nós deveremos fazer tudo para manter a paz. A paz dentro de casa, a paz fora de casa. As discussões, as brigas que nós arrumamos aí por motivos muitas vezes bobos, poderiam ser resolvidos se nós tivéssemos sempre isso na nossa cabeça. Nós devemos manter a paz, porque a paz é o pressuposto básico daquele que quer viver de fato o amor. Da mesma forma, São Paulo vem nos alertar acerca do perigo da falsa justiça. Do mesmo modo que nós nos enganamos facilmente, achando que é humildade deixar de fazer o bem, achando que é zelo deixar de promover a paz, facilmente nós também achamos que é justiça tomar o lugar de Deus e começar a julgar as outras pessoas e começar a ser, pelo menos na nossa mente, uma espécie de justiceiro do céu diante dos nossos irmãos. A Deus somente pertence a justiça e a vingança. A justiça, amados irmãos, basicamente pode ser definida como a virtude que dá a cada um aquilo que lhe pertence. É assim que os gregos definiram. Se eu tenho 3 objetos e cada objeto tem um dono, eu dar o objeto certo para o dono certo, isso é a justiça. Se eu vou comprar uma coisa e aquilo custa X, eu dou X e recebo a coisa, isso é justo. Essa justiça, todos nós conhecemos muito bem, basicamente sustenta todo o edifício da ciência jurídica, o trabalho dos juízes, dos advogados. No entanto, a justiça que São Paulo pede para nós, cristãos, é uma justiça que supera essa justiça, porque é a justiça da Escritura. Justiça na Escritura é mais profundo do que essa justiça da filosofia. A justiça da Escritura significa santidade. E quando nós falamos de santidade, nós devemos lembrar aquilo que Cristo nos fala, que a nossa justiça deve superar a justiça dos fariseus. O fariseu é aquele cara que encaixa tudo certinho, mas é o sujeito quadrado. Ele não sabe olhar mais além, mais profundo. A nossa justiça deve ser como a justiça de Deus, que é uma justiça cheia de misericórdia. Cristo, Deus, não trata cada um de nós nessa estrita justiça humana. Se Deus nos tratasse assim, a maioria de nós já estaria no inferno há muito tempo. A economia da salvação, a forma como que Deus trata a humanidade, é baseada numa coisa que nós chamamos de graça. E a graça, por definição, é algo que nós recebemos sem merecimento. Como esse servo que foi curado. O que aquele servo fez para Cristo curá-lo? Nada. Ele merecia ser curado? Não. Cristo curou porque quis, porque é bom, foi graça. Da mesma forma, tudo que nós recebemos de Deus é graça. Não tem nada que nós possamos fazer para merecer isso. E se nós de Deus recebemos tanta graça, tanto perdão, tanta misericórdia, por que nós nos colocamos acima dos outros
e queremos olhar a todos com esse senso de estrita justiça meramente humana? Por que nós não abrangemos o nosso olhar e começamos a ver cada um dos nossos irmãos com esse mesmo olhar misericordioso que o Pai olha para nós? Parar de condenar. Parar de colocar-se num posto que não nos foi dado. Ninguém te constituiu juiz. Ninguém te constituiu justiceiro, aplicador da lei de Deus. Isso pertence só a Ele. E se nós sabemos que a medida com que nós seremos medidos é a mesma com que nós medimos, é também do nosso proveito que nós tenhamos o máximo de misericórdia para com todos. Porque normalmente o que acontece é que nós somos muito justos quando olhamos para fora e muito bondosos quando olhamos para nós mesmos. Quando na verdade nós devemos sempre lembrar que a justiça pertence a Deus, mas a misericórdia, que é de Deus, pertence também a nós. Também pertence a nós sermos misericordiosos como o Pai. Em nenhum momento Cristo nos manda ser juízes, mas sempre Cristo nos manda ser misericordiosos. E se nós soubermos ter esse olhar de misericórdia para com todos, superando essa mera justiça humana, nós seremos capazes de olhar para os nossos irmãos com um olhar de generosidade. E quando esse olhar de generosidade amadurece na nossa vida, então nós seremos capazes de ter aquele mesmo espírito do centurião. O espírito daquele que sai do próprio conforto, que vai até Cristo para buscar o bem de outra pessoa. O espírito daquele que está preocupado antes com o outro do que consigo mesmo. E justamente se nós vivermos assim, como que caçadores de graças para os nossos irmãos, então nós também poderemos receber esse mesmo elogio que Cristo faz àquele homem. Verdadeiramente, eu não encontrei tamanha fé assim em Israel. Que nós vivamos sempre de uma verdadeira humildade, de um zelo verdadeiro e de uma santidade verdadeira, para que nós também possamos ouvir de Cristo esse mesmo elogio que Ele faz hoje para aquele homem. Verdadeiramente, eu não encontrei fé assim em Israel. Que Nossa Senhora nos ajude, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.